de 1 ano, aquela voz maligna começou a usar aquela marca da minha infância para me aprofundar mais ainda na depressão. Porque aquela voz disse, tá vendo? Abandonada pelo pai, abandonada pelo marido, largada, sozinha, acabou para você. Só tem um jeito de você acabar com esse sofrimento. Tá vendo a chave do carro em cima da mesa? Pega a chave do carro, faz isso, acaba com a tua vida hoje. Aquela voz falava no meu ouvido. Há 27 anos atrás. Há quantos anos? Quantos anos? Há 27 anos atrás eu tinha 15 anos. Tem pouco tempo, gente. 27 anos atrás eu tinha 15 anos. Tá fazendo conta para saber a minha idade, né? Tava fazendo conta, deixa eu te ajudar. Até aqui, eu não sei. Amanhã eu não sei. 42. Aí você fala, nem parece. Fala, me ajuda aí. Fala, nem parece. Jesus, convencida? Não, é que carioca é bobo assim mesmo. Há 27 anos atrás eu conheci um pagodeiro. Eu tinha 15 anos, dos meus 10 aos meus 17, o meu sonho era ser modelo. Minha mãe me colocou no curso de modelo dos meus 10 aos 17 anos. Enfim, uma longa história. Desfilei para algumas lojas lá no Rio de Janeiro. Eu não conhecia Jesus, mas eu tinha uma avó, uma Isabel. Uma avó que era crente, mulher de oração. Dos meus 5 aos 7 anos, eu entrei na igreja uma vez com a minha avó, algumas vezes. E o que eu me lembro é que tinha um lanchinho para as crianças. Então, todo domingo de manhã eu queria estar na igreja com a minha avó por causa do lanchinho. Dos meus 9 anos em diante, eu fui morar longe da minha avó, então nunca mais eu entrei dentro de uma igreja. Resumo, com 15 anos, conheci um pagodeiro. Não era famoso na época, não era conhecido na época. Já fazia parte de um grupo chamado Os Morenos. Alguém já ouviu falar nesse grupo aqui? Fica com vergonha não, gente. Tem gente que tem vergonha, né? É só para... Um grupo chamado Os Morenos. Umas músicas aí, Marrom Bombom, Mina de Fé. A música que dizia, foi preciso perder para aprender a valorizar a mina de fé. Não vou nem perguntar quem conhece para não ficar chato para você, né? Você fica com vergonha? Mas eu conheci meu esposo antes da fama. Os anos se passaram. Enfim, dentre essas músicas, a música Mina de Fé foi a música que ficou muito conhecida na voz do meu marido na década de 90 e pouco, 97, por aí. Então eu não tinha mais um homem comum dentro de casa. Eu tinha um homem nesse tempo, então agora famoso. Antes de ser famoso, já não parava dentro de casa. Aí tu imagina, fazendo shows, programas da Xuxa, do Gugu, do Faustão na época, os programas de maiores audiências. Meu marido era o pagodeiro da época. Meu marido se tornou o homem mais famoso daquele tempo. Enfim, com meus 18 anos engravidei do meu filho mais velho. Tenho 2 meninos, Kainan de 19 e o Júnior de 24. Nesse tempo eu estava grávida do Júnior, quando a música Mina de Fé estourou em todo o Brasil. E foi exatamente nesse período que as coisas foram ficando mais difíceis. Foi exatamente nesse período que a coisa foi apertando muito. E aí tive o meu filho completou 1 ano de idade. Quando meu filho completou 1 ano de idade, o meu esposo estava ainda mais famoso, ainda mais conhecido, e resolveu ir embora de casa. Me largou com um filho pequeno e foi viver a vida dele de solteiro no mundo. Dentre tantas coisas que saíram na mídia, que aconteceu, mulheres que engravidaram, dentre outras coisas mais que não vem ao caso esmiuçar aqui, que também não vai te edificar, embora algumas coisas sim, te faz entender que você não é a única, você não está sozinha, em algumas experiências. Dentre tantas coisas que aconteceram, meu marido foi embora de casa, eu estava com 19 anos, um filho de 1 ano, entrei numa depressão profunda, me tranquei dentro de casa. 3 meses que eu não saía de dentro de casa, minha mãe que tinha que me dar banho e me dar comida, porque senão eu não tomava banho e não comia, e nem penteava o cabelo, não fazia nada, eu só sabia chorar, ver a noite chegar, o dia clarear, literalmente. Até que dentro de casa eu comecei a ouvir algumas vozes. Depois de algum tempo, de alguns meses em depressão, aquela voz maligna começou a dizer para mim, tá vendo? Abandonada, largada, sozinha. Eu tenho uma marca, se é que eu posso dizer assim, porque fui rejeitada pelo meu pai na infância. Melhor dizendo, na minha vida inteira até hoje.
ainda sou rejeitada pelo meu pai, porque não tenho contato com meu pai. E eu divido isso não por desabafo, mas é para compartilhar com algumas moças, algumas mulheres também, que talvez tenham uma situação como essa. Então eu vivi a minha infância, a minha juventude com uma ausência paterna. Então, nesse momento da minha juventude, com 19 anos e um filho de 1 ano, aquela voz maligna começou a usar aquela marca da minha infância para me aprofundar mais ainda na depressão. Porque aquela voz disse: está vendo? Abandonada pelo pai, abandonada pelo marido, largada, sozinha, acabou para você. Só tem um jeito de você acabar com esse sofrimento. Tá vendo a chave do carro em cima da mesa? Pega a chave do carro, faz isso, acaba com a tua vida hoje. Aquela voz falava no meu ouvido. E eu me lembro que eu fui andando em direção à chave do carro. E quando eu ia estender a mão para pegar a chave do carro, antes que eu conseguisse pegar a chave, o meu filho, que não sabia de nada, passou do nada entre eu e a mesa e eu não consegui pegar a chave. Quando eu estendi a mão, o meu filho passou, eu ouvi uma outra voz. E essa outra voz gritou o meu nome e disse: Fabíola, você não pode fazer isso. De um lado era o diabo dizendo: acaba com a tua vida. Mas do outro lado, o próprio Espírito Santo bradou meu nome e me impediu de tirar a minha vida. A conclusão que eu chego é que a oração de uma Isabel subiu no altar. Subiu do altar, porque a minha avó, como eu disse, ela era serva de Deus. Naquele tempo ela tinha sido recolhida pelo Senhor há alguns meses. Deus recolheu a minha avó, mas as suas orações ainda estavam lá. Conclusão, eu comecei a chorar, eu não conseguia entender o que era aquilo. Uma voz disse: mata, outra voz diz: não faz isso. Eu só sei que alguns dias depois uma vizinha bate na minha porta. Uma vizinha bate na minha porta e diz: Fabíola, eu vim te fazer um convite. Eu falei para ela: se for para aquele centro, desculpa, não quero saber disso. Ela já tinha me levado em um centro, enfim. E ela falou: não, o meu convite hoje é para você ir na igreja. Mas dentro da minha cabeça eu estava dizendo: piorou. Porque tem gente sofrendo, mas fugindo de Deus. E eu estava assim, sofrendo e fugindo da igreja. Só que quando Deus tem um plano na vida de um homem e de uma mulher, tu pode correr para qualquer lugar, que Ele prepara o caminho de Damasco. Eu só sei que eu falei para ela aquela velha frase: eu não tenho roupa. Aí ela disse, para minha surpresa: a roupa que você tiver no guarda-roupa. Irmãs, me vesti e era uma tarde de oração. É por essas e outras, é que eu vou dizer assim, hoje em dia a gente tem que se explicar muito, mas eu não vou me explicar muito não, que o povo aqui entende. Que eu tenho um grande respeito, sem demagogia, por mulheres de oração. O Senhor me alcançou num círculo de oração. Era uma tarde de oração, não tinha muita gente. Depois de 3 meses trancada dentro de casa, aquela tarde foi a primeira vez que eu saí para a rua e eu fui direto para aquela igreja com a minha mãe, o meu filho de 1 ano e a minha vizinha. Um pastor pregando para poucas pessoas, tinha pouquíssimas pessoas. E eu costumo dizer que como é bom um culto lotado como esse. Quem não gosta de um culto lá no Rio de Janeiro fala que é bombado, não sei aqui. Bombado, né? Tá cheio. Nada contra, é maravilhoso e a gente gosta muito. Mas eu gosto de falar sobre isso porque eu aceitei Jesus num círculo de oração onde não tinha muita gente. Aparentemente simples. E por isso eu nem combinei, vou escrever, vou falar isso. E por isso eu quero dizer para algumas irmãs do círculo de oração que estão aqui. Talvez você dirige um trabalho, eu não sei. E talvez você diz: irmã, não dá quase ninguém. Irmã, é um culto tão pequeno. Irmã, foi de lá que Deus me forjou. E hoje eu estou aqui testemunhando. Você não tem noção de pessoas que Deus pode levantar através de um simples trabalho de oração. Aí, para eu poder concluir isso aqui, entrei naquele culto, uma roda de oração e um pastor pregando com ousadia para poucas pessoas. E aquele pastor começou a pregar e dizer: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olhei para minha mãe, para minha vizinha, na minha mente eu disse: quem contou para esse pastor que minha casa está destruída? Porque ele está dizendo para crer em Jesus e ser salvo, será salvo tu e a tua casa. E para minha surpresa ele continuou pregando e ele disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tinha meses que eu estava em depressão
pregação vendo a noite chegar, o dia clarear. E aquele homem disse, o choro pode durar uma noite. Aquele homem nunca me viu na vida, ele estava pregando para aquelas pessoas, mas parecia que alguém tinha contado para ele a minha vida. E na minha mente eu pensava, quem contou para esse pastor, que tem 3 meses, que eu estou numa depressão profunda, trancada dentro de casa, vendo a noite chegar, o dia clarear. Final daquele culto, levantei as minhas mãos e aceitei a Jesus como meu Salvador. Saí daquele culto dizendo, Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, e eu creio que será salvo eu e a minha casa. Só que assim como Zacarias e Isabel, quantas vezes queimei incenso no altar, mas quando voltava para casa, o marido ainda não tinha voltado, o casamento estava destruído. Mas bendito o dia que eu decidi ignorar o cenário que não era favorável e decidi queimar incenso no altar. Algum tempo depois, para resumir a história, para a gente orar. Algum tempo depois, eu só sei que entrava na igreja, entrava no culto, uma vizinha, uma pessoa me ligava e dizia, Fabíola, desiste do Vaguinho. Ih, estava com uma mulher numa boate. Fabíola, desiste do Vaguinho, estava se drogando numa comunidade. Fabíola, desiste do Vaguinho porque só vejo ele, desculpa a expressão, irmãs, mas pancado de cocaína. O meu esposo foi 25 anos viciado na cocaína. Dos 13 anos até 30 e poucos anos de idade, ele foi viciado na cocaína. Só que eu entrei na igreja, melhor dizendo, com o dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu saí daquele culto e eu comecei a buscar a Deus em campanhas e em oração. Eu saía do culto, como eu disse, recebi uma palavra de Deus. Só que as notícias que eu recebiam era exatamente ao contrário daquilo que eu estava pedindo a Deus. Não se assuste quando você receber uma palavra que te anima, que te levanta, e quando você se deparar com algumas notícias que não se condizem com aquilo que Deus falou para você. Só que eu acho muito interessante, é que quando as coisas estão aparentemente piorando, é porque de fato Deus está trabalhando. Isso não é uma frase de efeito, não, essa é experiência própria. Porque quanto mais as coisas estavam piorando, eu não sabia, Deus estava trabalhando. Eu falei para Deus no secreto, eu falei, Deus, a gente estava separado, eu e meu esposo, eu falei, eu não vou contar para o Vaguinho que eu estou na igreja. Eu não vou dizer para o Vaguinho que agora eu estou buscando pela libertação dele. Eu vou orar no secreto, e o Deus que ouve no secreto vai fazer alguma coisa. Então quando meu esposo me ligava, se eu estivesse num culto, eu não atendia, eu não deixava ele saber que eu estava numa igreja. Eu escondi dele que eu tinha me convertido. Até que chegou o dia 30 de outubro do ano de 2000. Depois de muito tempo buscando a Deus, depois de muito tempo fazendo campanhas, apresentando foto no altar, eu me lembro que um pastor dentro de um culto começou a pedir para os casais virem na frente. E falou assim, você que está com a sua esposa e o seu esposo, vem aqui na frente. Você que está com a sua esposa, com o seu esposo aí, vem aqui na frente que eu quero orar pelos casais. Aí você, como eu naquele tempo, que está orando pelo marido, já se constrange, porque o marido não está ali. E para minha surpresa, aquele pastor fez um ato profético. Aquele pastor falou assim, agora, depois dos casais estarem ali na frente, ele falou, agora, você que está aqui sem a sua esposa, e você que está aqui sem o seu esposo, sai do teu lugar e vem no altar. E ele falou assim, quando você chegar no altar, você vai fechar os seus olhos e pela fé, você vai dar a mão ao seu esposo. Eu levantei do lugar onde eu estava lá atrás, vim andando em prantos, porque era impossível. Meu esposo adorava outros deuses, andava no mundo, na prostituição, nas drogas, era impossível. Mas eu me lembro que eu caí de lá de trás e vinha na frente, fechei os meus olhos, pela fé dei a mão ao meu marido e falei, Jesus, eu creio, pela fé o meu esposo Vaguinho está aqui do meu lado. O resultado dessa oração você vê nos dias de hoje, porque hoje o meu esposo é um homem lavado e remido no sangue de Jesus. 30 de outubro do ano de 2000, meu esposo estava desaparecido, ninguém sabia onde ele estava. Cheguei na casa da minha sogra disse para mim, minha filha, fica aqui comigo essa noite, porque tem 3 dias que o Vaguinho sumiu, o Vaguinho está desaparecido. E aí, eu me lembro que Deus não permitiu que a imprensa soubesse, era o pagodeiro do momento, tinha saído alguns meses antes de uma situação como essa, mas essa segunda e última vez, Deus não permitiu que a imprensa soubesse. Até que 11 horas da noite, o meu telefone toca, e quando eu atendo o telefone, era o meu esposo do outro lado da linha. Ele não tinha entrado em contato com ninguém, ninguém sabia onde ele estava 3 dias desaparecido.
Quando eu atendi o telefone, era ele com uma voz embargada, dizendo: Fabíola, estou no motel tal, no Meyer, e eu preciso que você venha ao meu encontro. Pela voz dele, eu entendi, ele está drogado. Peguei o meu carro, até hoje eu não sei andar no bairro lá no Rio de Janeiro, que se chama Meyer. Até hoje eu não sei andar nesse lugar. E naquele dia, muito menos, eu só sei que eu entrei dentro do carro, fiz uma oração. Fiz a seguinte oração, falei: Deus, eu não sei chegar nesse motel, eu não sei nem qual é o quarto do motel que ele está, mas o Senhor vai me levar. Entrei no carro, peguei o volante, fui dirigindo, eu só sei, não sei te explicar, eu só sei que eu achei o motel e achei o quarto do motel onde ele estava. Quando cheguei naquele quarto de motel, tinha um homem famoso, arriado numa cama, 3 dias trancado naquele motel, cheirando cocaína e bebendo uísque. 3 dias e 3 noites, sem comer qualquer outra coisa saudável, só cheirando cocaína e bebendo uísque. Arriado numa cama, um copo de uísque e um prato com vários papelotes de droga ali. Por que ele me chamou naquele dia? Porque ele percebeu que ele estava tendo uma overdose e ele queria se despedir de mim. Ele simplesmente queria se despedir de mim, porque ele percebeu que estava morrendo de overdose. Língua enrolada, boca torta, respiração acelerada, olho arregalado, dente preso, respiração ofegante. Ele sentado numa cama, quando eu olhei aquilo, eu estava orando, fazendo campanha para o meu marido ser liberto, e diante dos meus olhos tinha um homem drogado. Sentei na cama, abaixei a cabeça e comecei a falar com Deus. E nesse silêncio, de repente o Vaguinho falou: Fabíola. Eu falei: o que foi? Eu quero te pedir perdão. Ali começou um cenário de despedida. Língua enrolada, vou falar algumas vezes para você entender o que Jesus fez. Língua enrolada, boca torta, respiração acelerada, olho arregalado, dente trincado, dente preso, respiração muito ofegante, a boca meio que espumando. Ele já estava tendo o indício de overdose. E ele tentava falar para mim: Fabíola, eu quero te pedir perdão. Me perdoa por isso, me perdoa porque eu fiz isso. Língua enrolada, boca torta, respiração acelerada, e ele tentava se despedir. Até que eu ouvi uma voz, mais uma vez, que disse para mim: tá vendo? Não adiantou jejum, não adiantou oração, ele está morrendo de overdose. Só que ao mesmo tempo que aquela voz dizia que não tinha adiantado as minhas orações, uma outra voz bradou de novo e disse: lembra da promessa que eu te fiz. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Lembra da promessa que eu te fiz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando eu ouvi aquela voz, eu olhei para o meu marido morrendo de overdose, se despedindo de mim. E quando ele olhou para mim e falou: Fabíola, eu já tentei de tudo, língua enrolada, boca torta, respiração acelerada, e ele disse: não tem mais jeito. Foi quando eu disse para ele: Vaguinho, mas eu conheço um que pode te ajudar. Ele não sabia que eu estava na igreja. Ele não sabia, até hoje eu não sei o que ele pensava, mas ele não sabia, ele não imaginava o que eu ia dizer, porque ele fez uma pergunta, ele disse: eu já te disse, eu já tentei de tudo, não tem mais jeito. E eu disse: eu conheço um que pode te ajudar. E ele perguntou: quem pode me ajudar? Quem é que pode me ajudar se eu já tentei de tudo? Com a língua enrolada, com a boca torta, respiração acelerada, indício de overdose, ele tentava indagar: quem pode me ajudar, Fabíola? Eu falei: Vaguinho, eu conheço um, e o nome dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Drogado, 3 dias e 3 noites, com a língua enrolada, com a boca torta, respiração acelerada, ele levantou uma das mãos. Quando eu falei o nome dele, é Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele levantou uma das mãos, que ele não conseguia nem sentar direito, ele levantou uma das mãos dos braços e ele falou: Jesus, entra agora na minha vida que eu quero ser um novo homem. Ele estava com a língua enrolada, a boca torta, a respiração acelerada. Mas quando ele falou Jesus, quando ele falou o nome de Jesus, as demais frases, não tinha mais língua enrolada, não tinha mais boca torta, não tinha mais efeito de overdose. Ele começou a pular, ficou de pé e falou: Fabíola, agora eu sou de Jesus. Fica de pé aplaudindo a Jesus aí. Glória a Deus.